Boa noite, paz seja convosco. Graças a Deus por essa grande oportunidade e bendito seja o nome do Senhor por esse culto online, culto da família, estar agora podendo chegar até a tua casa. Amém? Hoje de manhã tivemos escola bíblica abençoada pela pastora Adriana e também na parte da tarde, no início da noite de hoje, de domingo, tivemos 2 cultos abençoadíssimos. Cultos presenciais, aonde nós disponibilizamos o WhatsApp da igreja, onde as pessoas fazem sua reserva pelo WhatsApp da igreja. Lembrando você que o WhatsApp da igreja é 19 999 09 8830. Repetindo, 19 999 09 8830. Que é o WhatsApp da nossa querida igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Amanda 1, que está aqui localizada na Avenida Brasil, número 620, Jardim Amanda 1 aqui, tá bom? Então tá bem na avenida principal, onde atravessa os 2 bairros do Jardim Amanda, tá bom? É muito fácil para localizar a igreja quadrangular do Jardim Amanda 1. Ou, se preferir, pode nos mandar um WhatsApp, estaremos respondendo pelo WhatsApp, a qual eu passei o número para você. Amém? Então, a mesma palavra que eu trouxe nos 2 cultos de hoje, quero trazer agora nesse terceiro culto, que é somente online. E esse culto veio para abençoar você que tem algumas comorbidades, que não pôde estar aqui no culto presencial. Talvez você se enquadre naquele quadro de restrição, que não pode estar aqui no culto por uma força maior ou também por um problema de saúde, tá bom? Então, fazemos a nossa reserva para os cultos e nós colocamos as pessoas aqui dentro da capacidade que pode comportar a nossa igreja. Amém? E vamos agora à palavra de Deus de hoje para o teu coração. Está lá em Atos, capítulo 26, do verso 13. Atos 26, 13. Diz assim. Atos 26, 13. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas as quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, e que agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pai Todo-Poderoso, iniciamos aqui essa palavra. Eu lhe peço que o Senhor nos abençoe, peço que o Senhor agora fale com esses irmãos que estão em casa, que não pôde estar aqui, mas que da mesma forma que fomos abençoados aqui nesta noite, assim também seja abençoado esses irmãos que estão em casa, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus por isso. Que maravilha a gente vê aqui esta palavra onde fala aqui do que? Dos relatos. Este é o terceiro relato
que Paulo fala sobre quem ele era antes e depois da sua conversão. Paulo aqui estava o quê? Compartilhando o seu testemunho vivo, a qual Deus o transformou a sua vida por meio de Jesus Cristo. E ao encontrar com Cristo, Paulo, antes de encontrar com Cristo, Paulo era um poderoso inimigo da fé, a qual tentava interromper o crescimento do Evangelho de Jesus. Em Atos 26, do versículo 9, ele fala aqui, ó: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, via eu praticar muitos atos. E aqui ele fala de muitos atos que ele praticava, né? E aqui ele fala aqui: o que também fiz em Jerusalém, e que, havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos santos das prisões, e quando os matava, eu dava meu voto contra eles. Olha quantos males Paulo fazia contra a igreja de Jesus. Quando observamos hoje a vida de Paulo, que antes era Saulo, hoje nós admiramos ele. Mas ele era uma pessoa temido antes. Hoje nós aqui admiramos ele e vemos que pela sua vida muitos feitos, né? Ou seja, até hoje vemos reflexo daquilo que ele passou e também o modo que ele pensava, o modo que ele agia. Aprendemos coisas importantes com Paulo. Aprendemos princípios que ele vivia a cada dia depois que Cristo transformou a sua vida. Quantas pessoas hoje talvez estão dentro das igrejas como Saulo antes, né? Que tenta interromper o evangelho de Jesus. Estão na igreja, mas que estão atrapalhando o evangelho. Estão na igreja num cargo, mas que talvez estão dando trabalho, né, no ministério. Estão como Saulo antes. E essas pessoas precisam ter um encontro com Cristo. E hoje eu quero falar de valores e princípios que estavam na vida desse grande homem, a qual foi ganho para Jesus. Hoje muitas pessoas se dizem ser apóstolos, se dizem ser pessoas de Deus, mas muitas vezes não querem largar o conforto para enfrentar o que Paulo enfrentou, né? A igreja é a única organização de hoje que existe, né? A igreja é a única organização que as pessoas procuram para que haja uma transformação na vida. Em Atos 26, 17, diz assim: livrando-te desse povo e dos gentios a quem agora te envio. Deus quer levantar Paulo dentro das igrejas para ser enviado por ele, não para atrapalhar o evangelho, não para ter um conforto, mas para pregar o evangelho. Porque nós temos uma imagem retorcida onde muitos falam do conforto, muitos querem viver um evangelho de conforto. Mas aqui na vida de Paulo vamos aprender alguns princípios importantíssimos que vai servir para a nossa vida de hoje. Hoje é o nosso terceiro culto de missões, né? E aqui Paulo diz que Deus enviou ele para estar no meio dos gentios, né? E vamos ver aqui algumas experiências importantíssimas de Paulo para a nossa igreja de hoje e para a nossa vida de hoje, né? Ou seja, a pessoa mais importante na igreja, primeiramente, é Jesus. Depois de Jesus, o visitante e em seguida o novo convertido. Por que Jesus? Porque ele é o autor. Jesus, ele é o nosso Senhor. Em segundo lugar, mais importante, com certeza, é o visitante. E depois o novo convertido.
que o visitante nós ganhamos ele para Jesus. E agora para a sua vida, o que é mais importante na sua vida? Qual os valores e princípios que você tem após a sua conversão? Você continua o mesmo? Ladrão, o mesmo sem vergonha? Na vida de Paulo, teve mudanças, que a quais vamos ver aqui alguns princípios e valores importantíssimos na vida de Paulo, né? Valores e princípios importantes em sua vida, que vamos ver aqui, que o primeiro valor que ele tinha com ele, que trazia no seu coração, era o amor de Cristo. Ele tinha no seu coração o grande amor de Cristo. Ou seja, 2 Coríntios 5,14 diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se por um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, para que os vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Após a sua conversão, qual o valor e princípio que você tem dentro de você? Qual é a gratidão que você tem tido pelo Senhor? Para Paulo, o que fortalecia ele, depois da sua conversão, era o grande amor de Cristo, ao ponto de se sentir constrangido, no sentido de impulsioná-lo a fazer o melhor para Deus. A impulsioná-lo a fazer com que ele não viva mais para ele, mas que ele viva agora por amor a Cristo. É esse amor que nos constrange. Sabe por quê? Em 2 Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo 3:1, 3:2 diz assim, ó: porque haverá homens amantes de si mesmo e avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Olha só, como tem sido a sua vida após a sua conversão com Jesus Cristo? Qual o valor e princípio que você tem? Você tem vivido para si mesmo? A Bíblia fala que haveria homens amantes de si mesmo, pessoas que não se preocupam mais com o Evangelho. Ou seja, pessoas que o amor de Cristo não os constrange mais. O amor de Cristo nos constrange a ponto de nós não praticarmos mais as mesmas coisas como nós praticamos antes. Eu me lembro uma vez que eu fui viajar no navio, quando eu ganhei de 15 anos, quando eu trabalhava no Correios, e lá tinha um banquete de bebida, de coisas, né? Um rapaz sentou lá do lado e falou para mim assim: olha, tem tudo aqui, olha, beber, tem isso, tem aquilo. E eu falava para ele assim: não vou beber não. Não, ele bebe, não quero. Não, ele insistia. E chegou ao ponto de ele falar para mim assim: peraí, você é evangélico, né? Eu falei: sou evangélico. Eu assim, ó, pode beber que ninguém tá vendo não. Mas o amor de Cristo me constrangia a ponto de eu falar para ele assim: não, o homem não está me vendo, mas o Senhor está me vendo. Porque aos olhos do homem está em oculto, mas Deus vê tudo. Então eu entendia que não valia a pena eu fazer aquilo, né? Não valia a pena eu entristecer a Deus. Porque o amor do Senhor tem que nos constranger, porque em Lucas 22:20 diz assim, Lucas 22:20 diz assim, Lucas 22, do versículo 20, diz assim: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice, o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Ou seja, Jesus estava fazendo uma aliança conosco, uma aliança de amor, uma aliança eterna. Olha, se esse amor de Deus não constrange você,
então você precisa ter um encontro de novo com o Senhor. O amor do Senhor tem que nos constranger a ponto de nós nos entregarmos para Ele a todo dia em amor, a ponto de nós podermos fazer o melhor para Ele, a ponto de você não mais relaxar na obra de Deus como você tem relaxado. O amor de Jesus tem que te constranger a ponto de você querer fazer muito melhor para Ele ainda. Tem a história é mais ou menos assim. Você tem um filho, aí você faz uma festa para ele, e você fala para ele assim: filho, vou fazer uma festa para você, sem ele merecer. Você vai lá e compra um bolo para ele, sem ele merecer. Sem ele merecer. Aí você fala para ele assim: ó, aqui está um bolo, e esse bolo aqui é o bolo que você gosta. Mas ó, não coma do bolo, que eu vou chamar a sua mãe, vou chamar os seus irmãos pra gente, e os amigos pra gente cantar, fazer o seu aniversário. Aí você vai lá escondido e tenta pegar um pedaço daquele bolo. E seu pai chega para você e ele se entristece porque você desobedece a ele, mas só que o seu pai ali não vai castigar você, não vai bater em você. Mesmo assim, ele vai lá e faz a festa para você, sem você merecer. O amor de Deus é assim. Sem nós merecermos, mesmo assim, Ele tem prazer em nos salvar. E Paulo entendia muito bem que o que fez com que ele fosse salvo ali foi o tão grande amor de Cristo, já que ele se dizia aqui que era perseguidor e tinha feito muitos males para a igreja. E mesmo assim o amor de Cristo o cercou ele naquele momento. E ali, em seu relato, Paulo estava aqui falando, sendo grato a Deus pelo grande amor que o constrangia. Também, outro valor também, princípios que faz da nossa vida uma mudança importante, assim como fez na vida de Paulo, é não se envergonhar do Evangelho. Em Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim, Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ou seja, Paulo aqui, após sua conversão, ele mostra valores e princípios importantíssimos que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, né? Paulo nunca se envergonhava de Cristo, mesmo que antes fosse livre e depois fosse preso, que tenha sido rico e agora estivesse pobre, ou qualquer outra situação. Então, nada, em qualquer situação que ele vivia, ele entendia que nada poderia envergonhar o Evangelho. Ele poderia estar preso, então ele não se envergonhava do Evangelho. Ele podia ser rico, não se envergonharia do Evangelho. Ele podia ser pobre, mas não se envergonharia do Evangelho, ou qualquer outra situação, porque em 1 Coríntios 4, 9, 1 Coríntios capítulo 4, do versículo 9, diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 4, 9. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo e aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Então em nada Paulo se envergonhava do Evangelho, de nada ele se envergonhava do Evangelho, de qualquer outra situação. Por exemplo, ele fala aqui, porque para mim Deus, eu fui feito por último. Ou seja, ele estava dizendo aqui
que muitas vezes, por pregar a Cristo, ele era desprezado. Eu vi uma vez um cantor muito famoso que foi num programa de televisão, e nesse programa de televisão, esse cantor que se dizia ser convertido, que Cristo tirou ele das drogas, um monte de coisa, ele foi num programa de televisão muito importante. E nesse programa de televisão, com uma audiência muito alta, né, num dos maiores canais de televisão, esse cantor, em vez de ele falar de Cristo, em vez de ele falar de Jesus, por ele estar diante de um apresentador ilustre, o que ele fez? Ele se envergonhou do Evangelho. E ele não falou de Jesus. Ele começou a falar de um monte de palhaçada. E esse apresentador chegou para ele e falou para ele: peraí, mas você não é crente? Você não é agora evangélico? Como é que você faz isso? Então, o apresentador praticamente que quase que acabou com ele, porque ele estava diante de uma pessoa ilustre. E ele estava com medo que as portas se fechassem para ele. Deixa eu falar para você, meu querido, não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe de Jesus. Muitas vezes, por pregar o Evangelho, as portas para você vai se fechar. Porque Paulo fala aqui, ó, eu fui colocado por último. Né? Nós apóstolos somos colocados por últimos, muitas vezes. Aqui, ó, e ele fala aqui também, somos feitos como condenados, né? À morte, né? Somos feitos como espetáculo ao mundo, né? Zombador, muitas pessoas vão zombar de nós, mas não se envergonha dele não, do Evangelho não. Nós somos loucos por amor de Cristo, né? E ele fala aqui que nós somos feitos pessoas vis, ou seja, como se você não existisse, muitas vezes. Mas não se envergonhe de Cristo. Nunca se envergonhe de Jesus. Atos 26, 21, diz assim, Atos 26, 21, diz assim a palavra: por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuravam me matar-me. Olha só, antes da sua conversão, Saulo era tido como ilustre, como um dos mais importantes, e agora ele era feito como uma pessoa vil, uma pessoa que não existisse. Ou seja, muitos procuravam matá-lo por causa do Evangelho. Então muitos vão procurar matar a tua fé, muitos vão procurar matar a tua esperança em Jesus, mas não deixe isso acabar. Não se envergonhe de Cristo. Estamos vivendo em tempos de hoje em que muitas pessoas têm vergonha de falar que é evangélicos, que é de Jesus, que é crente original. Tem vergonha através das roupas que usam, né? Muitos crentes hoje querem andar pelados praticamente, né? Mostrando seus corpos, né? Ou seja, é uma forma de se envergonhar do verdadeiro Evangelho de Jesus. Muitas vezes somos deixados por últimos, como eu falei aqui, como eu li aqui em Atos 26. Sabe por que não devemos nos envergonhar do Evangelho? Em Mateus 10, 33, em Mateus capítulo 10, do verso 33, você não pode se envergonhar do Evangelho, sabe por quê? Em Mateus capítulo 10, 33, diz assim: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Talvez você tenha negado o Senhor da sua forma de se comportar numa festa, num casamento. Talvez as tuas vestes te condenam. Talvez você tenha vergonha de andar como uma pessoa crente de Deus. Talvez você tenha vergonha de dar paz por mão, não é mesmo? Quantas pessoas que eu já encontrei num shopping e chega no shopping: oi, irmão, né? Oi. E eu falo: boa noite, paz. Oi, oi. Porque está diante dos amigos. Tem vergonha de dar paz. Tem vergonha de Jesus. Se você tem negado Jesus diante dos homens, eu quero dizer para você que diante do Pai,
ele vai negar você também. Mas Paulo aqui não se envergonhava de Jesus. E ele falava aqui, mesmo que fosse preso, mesmo que tivesse diante de autoridade ali, ele não se envergonharia do nome de Jesus. De hipótese alguma se envergonharia do nome de Jesus. O inferno sabe que em nós há poder e o inferno quer que nós o negamos no nome de Jesus. O mundo sabe que em nós há poder e o mundo quer procurar a igreja para ter um alívio. Quando eu falo mundo, eu falo as pessoas, né? Você tem se envergonhado do evangelho, as pessoas têm tentado encontrar em você a presença de Jesus, que as pessoas estão procurando um alívio para suas almas. Por isso não podemos nos envergonhar de Jesus. Não podemos nos envergonhar de falarmos que somos de Cristo. Amém? Terceiro valor, princípio que precisamos ter conosco: supervalorizar o Evangelho de Jesus. Atos 20, 24 diz assim. Atos 20, 24 diz assim. Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Jesus. De nada considero preciosa a minha vida para mim mesmo. Paulo dizia isso. Por isso ninguém como o apóstolo Paulo, né? Ninguém como o apóstolo Paulo dava tanto valor ao Evangelho, né? O Evangelho era superior à sua própria vida. E eu quero dizer para você, o Evangelho de Jesus, a palavra de Jesus, é superior à sua vontade? Ele tinha necessidade de retribuir sua salvação, ganhando outras vidas para Deus. Olha só, ele não tinha mais a sua vida por preciosa. O precioso para ele ali era o Evangelho para ele. O que tem sido mais importante na sua vida hoje? De que forma que você tem retribuído o que Deus fez na tua vida, queridos? O que Deus fez na tua casa? Ele não tinha mais a sua vida como preciosa. Por isso que ele dizia ali que para mim o viver é Cristo. E o morrer para ele também era Cristo. Mateus 3:1 também, a gente observa João Batista no deserto, pregando o verdadeiro o evangelho genuíno, pregando o quê? O arrependimento. Então Paulo, nem que fosse para ele preso na prisão, ele continuava pregando o evangelho. João Batista também. Não tinha mais por preciosa a tua vida, João Batista. Ô João Batista, você está falando demais aí, vamos cortar sua cabeça, não tem problema. Precioso para mim aqui é o evangelho, não mais a minha vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo mais para mim, mas vivo para o Senhor. E é isso. Você não pode ter a sua casa como preciosa. Você não pode ter mais o seu negócio como precioso. Porque tudo isso vai passar. O mais precioso para você precisa ser agora a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Você não pode interromper o propósito que Deus tem através de você. Deus tinha um propósito através da vida de Paulo, que antes era Saulo, para pregar o Evangelho aos judeus, aos gentios. Você tem que permitir que Deus use você para pregar o Evangelho. Atos 26, 20, diz assim, Atos 26, 20, diz assim a palavra do Senhor: antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém,
e por toda a terra de Judeia, da Judeia, e aos gentios que se emendasse e se convertesse a Deus, fazendo as obras dignas de arrependimento. Paulo aqui estava dizendo que ele estava anunciando o evangelho de arrependimento, porque ele não vivia mais para ele, agora ele vivia para agradar a Deus. Talvez você é essa pessoa que Deus quer, através da tua vida, salvar a tua família, os seus amigos. Deus quer usar a tua boca. Deus quer usar as tuas redes sociais. Talvez você tenha usado as tuas redes sociais para falar tanta besteira, tanta coisa que não agrada a Deus. Começa a trazer esse valor e princípios, esse valor tão importante que é o valor que o Evangelho tem. O Evangelho, sabe o que é? É as boas novas de levar para as pessoas. Paulo aqui anunciava o Evangelho aqui, de arrependimento. E por causa disso que muitos queriam lançar ele na cadeia, até mesmo matar ele. Quando nós somos de Cristo, a nossa vida já não pertence mais a nós, mas pertence ao Senhor. O seu negócio tem que ser falar de Jesus. Amém? O meu negócio agora é falar de Jesus. É falar de Jesus. Tem um sapateiro que ele falava assim, ó, meu negócio é falar de Jesus. E ele falava assim, e o conserto de sapatos para pagar contas. Então, primeiramente, você vive para o Evangelho. E as demais coisas depois, deixa que Deus vai acrescentar para você, queridos. Pare de dar mais valor às outras coisas e deixar o Evangelho de lado. Dê valor à palavra de Deus. Pregue, Deus quer usar você em nome de Jesus. Quarto valor de princípio, pequenos gestos que pode significar um grande significado na tua vida. Observamos aqui em Atos 26, 22, Atos 26, 22, mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como grandes. Paulo dizia aqui que ele tanto dava testemunho, pregava para pequenos como grandes. Você quer ser enviado para pregar na África, mas você muitas vezes não pode pregar dentro da tua casa. Você muitas vezes se omite com pequenos gestos, como o seu testemunho do dia a dia. Às vezes o seu testemunho fala tudo. Muitas vezes você não precisa falar nada, queridos. Né? Paulo aqui estava dando preferências a Cristo aqui, ou seja, precisamos parar de ficar pensando só em grandes coisas e pensar que Deus age em coisas pequenas. Precisamos lembrar, para Deus fazer um milagre, não precisa só coisas grandes, extraordinárias, Deus faz milagre com coisas pequenininhas. E Paulo fala aqui, ó, eu sei dar testemunho tanto a coisas pequenas como a coisas grandes. Né? Devemos fazer de tudo para ganhar alguns, como o grande apóstolo Paulo fez. Lá em 1 Coríntios 9, 22 fala, fiz-me de tudo para com todos a fim de salvar alguns. Quais os seus gestos que têm significado talvez grande diante de Deus? Qual o seu testemunho que você tem dado? Qual é o teu testemunho? Paulo aqui não se importava com números de pessoas. Sabe, às vezes nós nos preocupamos tanto com números de pessoas e se esquecemos que Deus opera nas pequenas coisas.
Deus quer pequenas coisas, mas com qualidade. E, consequentemente, essas qualidades vão gerar enormes almas para Cristo. Enormes almas. Lá em Atos 26, 9 ao 11, Paulo relata quantos males ele tinha feito contra a igreja. Quantas pessoas ele tinha matado. Quantas pessoas ele tinha prendido. Mas que agora, com seus pequenos gestos, ele queria fazer diferente. Ele queria fazer o melhor para Cristo. Ou seja, ele queria ganhar almas para Jesus. Se não puder fazer grandes coisas, faça coisas pequenas com grande significado espiritual. Faça coisas pequenas com grande significado espiritual na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pequenos gestos, mas com grande significado. E aqui ele fala aqui, testemunho tanto a pequenos como grandes, não dizendo nada mais do que os profetas. Ele não precisava ficar inventando as coisas. Ele não precisava ficar inventando falsos testemunhos, como muitas pessoas ficam inventando aí, para dar uma ênfase. Ele não precisava fazer nada disso. Desde as pequenas coisas, como as grandes, ali ele dava testemunho do nome de Jesus. Não precisava inventar coisas. Ele falava aquilo que ele vivia no dia a dia. São pequenos valores com grande significado. Talvez você é essa pessoa que quer pregar o evangelho, como eu falei, lá na África. Mas tudo tem um começo. O que você tem feito na sua casa? O que você tem feito na sua vizinhança? O que você tem feito com as suas redes sociais? Quinto valor e princípio que eu quero colocar aqui é que Paulo falava aqui que temos, quinto princípio é a humildade que ele tem. Temos esse tesouro em vaso de barro, que é a excelência do poder de Deus em nós. Aqui em 2 Coríntios 4, 5, 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 5, diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo o Senhor. No versículo 7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E ele fala aqui, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Paulo pregava e criava uma igreja e depois escrevia pedindo orações em seu favor. Ele era humilde. Ele se sentia um vaso de barro. Muitas vezes eu me sinto como um vaso de barro que muitas vezes passo por tristezas, lágrimas, perplexidades, muitas vezes passo por fraquezas, por temores, mas o que me alegra em minha humildade é que eu tenho um vaso celestial. Temos, ou seja, um tesouro celestial. 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Diz assim, 12:7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades,
nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Por isso que eu falei aqui, temos um tesouro celestial, somos um vaso de barro. Paulo se sentiu um vaso de barro. Deus permite, muitas vezes, Deus permite a nossa tristeza, Deus permite que nós venhamos passar por lágrimas, perplexidades, fraqueza, temores, para que nós encontramos nele um tesouro celestial, aquele que vai nos fortalecer. Se o crente estiver cheio de Deus, ele estará vazio de si mesmo e transbordará do Evangelho. Não há como glorificar a Deus exaltando-se a si mesmo. Não há como exaltar a si mesmo. Então é nas nossas fraquezas é que nós vamos nos fortalecer em Deus. É nas nossas fraquezas que nós vamos se humilhar diante de Deus. Paulo estava dizendo que tinha orado 3 vezes por essa causa. Mas o Senhor fala para ele: ô Paulo, a minha graça te basta, querido. Talvez você tenha reclamado da tua vida. Talvez você tenha reclamado da sua situação. Talvez você tenha se sentido humilhado. Não se sinta. Se humilhe diante de Deus. Talvez você tenha se prostrado diante do problema, das perplexidades. Mas nesse momento, ore ao Senhor. Porque no momento que você estiver fraco, o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza e vai te levantar em nome de Jesus Cristo. Vai te levantar. Então Paulo fala aqui que nós temos esse tesouro em vaso de barro, que é a excelência do poder de Cristo. Quantas vezes esse homem de Deus, na prisão, esteve sozinho, abandonado por todos, mas a Bíblia fala que ali na prisão, Deus ali assistia a ele. Mesmo nas necessidades, Deus ali estava fortalecendo ele. Valor e princípio que precisa estar conosco é nós reconhecermos que nós não somos nada diante de Deus e que Ele é tudo. E o que é mais importante na sua vida? O orgulho? Talvez se eu perguntasse se você gostaria de ser como o apóstolo Paulo, você responderia que sim. Mas se perguntasse se você estaria disposto a pagar o preço de renúncia que ele pagou, talvez você pensaria 2 vezes ou 3 vezes para me responder. Talvez você pegaria outro atalho. Deus quer te usar. Deus quer fazer de você uma nova pessoa. Deus quer te abençoar. Valor, princípio que você precisa carregar dentro da tua vida: o amor de Cristo. Não se envergonhe do Evangelho. Valorize o Evangelho. Para mim valorizar o Evangelho, eu não preciso estar num templo maravilhoso, não. Porque o pessoal da África lá, eles valorizam tanto o Evangelho que muitas vezes eles pregam o Evangelho debaixo de sol e ficam lá ouvindo a palavra debaixo de sol quente, sem reclamar. Isso é valorizar o Evangelho. Isso é valorizar Jesus. Pequenos gestos com grande significado. Pequenos gestos que pode mudar. A tua pequena oferta que você talvez não tenha dado mais, pode significar muito na obra de Deus. A sua pequena ajuda na hora de propagar o Evangelho vai significar grande significado para a igreja. Comece
a pensar nas coisas pequenas que você tem desprezado. E não se esqueça da humildade como esse homem teve. Não seja orgulhoso, orgulhosa. Deus tem te abençoado. Continua na humildade diante de Deus. Ser humilde não é você ser um coitado. Ser humilde é você reconhecer que você precisa do Senhor. Por isso que o Senhor permitiu aqui que esse espinho na carne estivesse sobre a vida de Paulo, para que ele não se gloriasse dele mesmo, que ele sempre lembrasse que maior é Deus. Que o Senhor possa te abençoar, que Deus venha abençoar a tua vida e que o Senhor venha abençoar a tua família. Amém? Deus abençoe tua casa. Deus abençoe teu coração. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra e que esse teu grande amor, pequenos gestos, valorizar o Evangelho, humildade não sejam jogados fora, mas que venha ter um valor significativo em nome de Jesus. Não se esqueça que temos nosso Boa Semente na IEQ Amanda 1 às 9h15 da manhã, terça. E quarta-feira temos a 7 minutos de reflexão com o pastor Wendel, @PRWendel28 no Instagram e IGTV, tá bom? Deus abençoe. O amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu coração. Deus te abençoe. Em Cristo somos mais. Paz.